estamos aqui para mais uma aula do Mediúnico 1 de quinta-feira noturno. E a Daniela e a Rita estão aqui, né? E vão estar com vocês aí que vão estar assistindo a aula até o final. E é isso, vamos começar a aula então. E vamos convidando aí a Daniela para fazer a nossa prece de abertura. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Pedimos para que todas as energias sejam colocadas no sentido de entendimento, aprendizado, evolução, compreensão, benevolência e libertação de todas as dúvidas. Que seja uma aula cheia de amor, de paz e de tranquilidade. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E a aula da semana passada foi muito interessante, viu, Rita? Foi sobre fixação mental e daí fala sobre essa parte. A gente falou sobre essa parte do o animismo aí tão profundo que o próprio espírito ele fica fixo, né, numa ideia central aí, né? Então foi muito legal, tá bom? E a aula de hoje é sobre transtornos mentais, tá? Não temos muito o que falar disso, mas vamos tentar falar alguma coisinha, tá? Vou compartilhar aqui o texto. Sua filha gosta do Baby Shark? Ela canta a musiquinha? Baby Shark, tchuru, 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 tchuru. Não? Não é muito amiga, não. Tá mais de Não, não é muito... patrulha canina, é o Ah, blazer tá. do carro, O que eu fiz? gosta de Luna, essas coisas. Ah, então tá bom. Ai, Então Elcio, vamos lá. eu fiz aqui. Espera aí, só um minutinho. Tá conseguindo ver o compartilhamento? Só que ficou aqui embaixo e o meu vídeo está em cima. Ixi, ficou complicado. Quer que eu leia? Então, Leio. 18. Obsessão e Jesus. Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessores, obsidiados e obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado, na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado, em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo, nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados Gerasenos, é isso? Gerasenos,
chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de Cafarnaum. Cafarnaum, faltou de É. quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões Epileptoide. De epilepsia. epileptoides, e reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Maria Madalena, tá? A mesma coisa, de Magdalena. Uhum. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessores de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os encarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transia, desgovernada sob o fascínio das trevas. É um texto grande, né? Porque ele vai falando, né? Acabou. Situações, ele, né? Ele vai falando das situações, né? Que Jesus passou justamente com essas pessoas com transtornos de personalidade, mentais, né? Fala sobre os apóstolos. Primeiro ele fala ali do Herodes, né? Que o Herodes foi o que decretou a matança, né? Querendo. Lembra que ele mandou matar todos os pequeninos quando Todos os nasceu Jesus? bebês. Foi. Isso. E depois, né? Ou seja, interessante que Emmanuel fala isso, né? Tem que dizer que isso aconteceu mesmo. Emmanuel não iria falar uma coisa, né? Porque sabe que isso é uma dúvida, né? Se esses fatos aconteceram mesmo, né? Sim. E se Emmanuel está falando é porque realmente aconteceu, né? Interessante. É uma confirmação da espiritualidade de que esses fatos que tem na Bíblia são verdadeiros, né? Sim. E João Batista, né? Você viu? Depois ele fala de João Batista, né? Que foi degolado. Não sei se você conhece essa história, né? Que até tem, se vocês assistirem na Netflix, quem tem Netflix quiser assistir aí o The Chosen, né? A 4ª temporada começa com essa parte aí do João Batista sendo degolado, né? Era primo dele. E também ele foi Elias no passado, né? Que mandou degolar um monte de gente, né? Ele tinha essa dívida, era o profeta Elias que tinha essa dívida, né? Que apesar de ser muito, você vê que ele mesmo, sendo muito correto, tinha esse desvio, né? Então, então você vê que ele fala aqui que agentes da sombra conspiraram para que João Batista ajudaram, né? Na verdade, ele tinha que passar por isso, né? Mas eles ajudaram para que ele fosse degolado, né? Os amigos da sombra que tinham ódio de Elias, né? Desses espíritos. Pedro sofria de obsessão, Judas, né? Aí fala Caifás, não sei se vocês conhecem, Caifás era o líder
lá dos judeus que definiu que Jesus ia ser condenado. Na minha opinião, Caifás é, foi o maior responsável pela morte de Jesus. Porque foi ele quem selou mesmo. Porque o Pôncio Pilatos, não sei se vocês lembram, lavou as mãos, né? Aí Caifás se reuniu ali com os judeus e decidiram, porque falou, ó, por vocês é que decidem, Pôncio falou. Jogou para os judeus. E aí Caifás que decidiu que ele ia ser realmente morto, né? Foi a sentença final aí de Jesus foi proferida mais por Caifás, né? Aí, do que pelo próprio povo romano que lavou as mãos, né? E então eles vão falando, né? E ele fala que no dia da crucificação teve uma obsessão geral, né? De todo mundo ali, né? Que sujeito às sombras que estavam torcendo para que ele fosse realmente morto, né? E então ele vai falando disso, né? Mas ele vai falando que só a doutrina espírita, né? Ele fala que no começo, né, muitos culpavam o espiritismo, né, por ter chegado à mediunidade, mas na verdade o que eles falam, que eles falam aqui é que não, que que a mediunidade sempre existiu. O espiritismo só jogou luz a isso daí que no passado ninguém entendia, né? Só que como ele jogou luz, aí ele foi acusado, a culpa é dele, entendeu? Mas na verdade sempre existiu. O espiritismo só começou a estudar, começou a querer entender isso aí, né? Mas foi acusado de ter sido causador, né? Então é isso que ele vem falando, né? Então ele termina falando, né? Que para a gente educar, né, a mediunidade, né, porque só a doutrina espírita é luz, né, para clarear a razão, a inteligência, quando a mente se perde. Então ele fala que só. Por quê? Porque as outras religiões não se debruçam sobre essa questão. E nós vamos entender na aula o porquê. Essa questão acaba ficando a cargo da medicina, né, se depender das outras religiões. Só a doutrina espírita é que entra nessas questões aí dos desvios mentais, né, dos problemas, transtornos mentais. Então é por isso que ele fala, né, que só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada sobre o fascínio das trevas. Então ele está falando que só o espiritismo consegue ajudar essas pessoas, teoricamente, né? Porque as outras religiões não. As outras religiões se calam e quem cura são os médicos, entendeu? É o que ele quer dizer. Então é isso, né? Não sei se vocês gostariam de fazer aí alguma ainda observação ou curiosidade que vocês gostaram do texto ou alguma adição, mas o que eu, resumindo, dando uma geral nele, é basicamente isso, né? O que vocês acham? O que vocês querem comentar? Eu acho que o texto é bem claro, né? A parte de que eles queriam culpar a mediunidade que a loucura vinha da mediunidade, né? E aí não Isso. foi bem isso, né? Que ocorre, Exatamente. Você viu né? aqui, ó, malham médiums, fazem sarcasmo, condenam a Sim, psicoterapia em favor, né? E afirmar que a prática mediúnica que estabelece a loucura. E não é. é bem isso, né? Não. Na A verdade, no falta comprometimento da mediunidade pode, entendê-la, né? de Você não entendê-la. entender e não exercer o seu estudo, e aí sim, aí você pode, né, ficar confuso na ideia, né? Exato. O que acontece é que nós vamos estudar na aula de hoje. A criatura adquire essas dívidas. E aí ela vem com esses problemas mentais todos, né? E a mediunidade vem para que ele consiga pagar isso e se reequilibrar. Né? Só que como ele está muito doente, isso acaba sendo mais um problema, entendeu? Mas não é a culpa do espiritismo em si. Se você falar que a culpa da mediunidade, pode ser que a mediunidade até agrave, porque o ser está muito perdido com as coisas que ele fez na encarnação passada e com o quanto ele se complicou.
E agora ele precisa da mediunidade para se acertar. Só que ele está tão perdido que quando acrescenta a mediunidade, ele não consegue se entender, isso ainda acaba sendo mais um complicômetro para ele, entenderam? É uma questão muito complicada, né? Porque como sair dessas questões, né? A ferramenta é a mediunidade, só que se o espírito não quer, ela acaba sendo mais um problema para ele, né? Então é bem complicado, né? E não é o espiritismo que define isso. Quem define isso é a espiritualidade maior. O sujeito vai ter, independente dele ser espírito ou não. Que nem minha mãe. Minha mãe é médium, mas é católica e não entende, tem grandes problemas com isso, né? Então tem essas questões todas. Mais algum comentário? Não? Não? Vocês entenderam? Você entendeu, Rita? Que ele foi falando da questão de como Jesus passou, né, na vida dele e lidou com várias dessas questões aí de transtornos psicológicos, né, obsessões. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá, vamos para a nossa aula, né, que essas questões, opa, abri ela de um jeito que não é o certo. Essas questões mais das doenças psíquicas, eu não vou entrar nessa celeuma, porque eu vou tentar falar um pouquinho só, bem por cima, mas eu não vou entrar. Opa, será que eu estou fazendo certo aqui? Peraí. Eu não vou entrar nessas questões porque eu não sou psiquiatra, né? E nem consigo, talvez entrar muito nisso. Mas eu vou falar para vocês o por cima, né? O que eu conheço dessa parte ligada aí com a espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre transtornos mentais, né? Doenças psíquicas e influenciações. Também, né, a gente já falou na aula passada sobre fixações mentais, que é aquela ideia fixa que o espírito fica. Essa aula passada eu acho até que foi mais interessante do que vai ser essa, tá? É mais interessante. Essa daqui não tem muito, né? Porque é um assunto bem complexo e que a gente não consegue entrar tanto nessa questão, né? Mas mas a gente vai falar um pouquinho, tá bom? De como funciona. Então, definições, neurose, psicose, transtorno da personalidade. Vamos falar de distúrbio espiritual versus psiquiátrico, utilização de medicamentos, influenciações e como combater as influenciações, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Aí, qualquer coisa, vocês me interrompem, tá bom? Ah, Elcio, dúvida, pode falar. Pode sair falando, levanta a mão, tá bom? Se você precisar sair também, Daniela, por causa da Raquel, fique à vontade também, feche a sua câmera. Você também, Rita, se Tá precisar ir ao bom. banheiro, tá? Se precisar ir ao banheiro, sair, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que são esses transtornos mentais, doenças psíquicas e influenciações, né? Na psicanálise, se fala que são distúrbios significativos do funcionamento do cérebro, que podem afetar a cognição, a regulação emocional ou o comportamento de um indivíduo, influenciando o humor, o raciocínio e a memória, causando sofrimento ou prejuízo pessoal. Tradicionalmente, então no passado, né, eram decorrentes de alterações biopsicossociais e espirituais, né? Que é biopsicossociais? Biológicas, psicológicas e de relações na sociedade, e também espirituais. E se dividiam em três grandes grupos: as neuroses, as psicoses e transtorno da personalidade. Mas atualmente já engloba uma variável muito maior de categorias, né? Essa Organização Pan-Americana de Saúde, a PAHO, criou mais novas, tem muito mais hoje, né? Desvios de personalidade, doenças da cabeça, aí, doenças psiquiátricas, psicológicas, que essa organização pan-americana já engloba. Então, antes era só neurose, psicose e transtorno, mas hoje
foi se detalhando, estudando mais. Então tem tem muitos outros, né? Não é à toa que eles estão vindo aí com CID-11. Vocês sabem o que é CID? CID, para quem é da saúde, você deve saber, né? É o Código Internacional de Doenças. Então, antes tinha o CID-10, que eram as doenças que existiam até aquele momento. Agora já estão falando de CID-11, até que nós que somos da área de sistemas e eu trabalho com a área da saúde, não sei se vocês sabem que eu trabalho para a Prodesp com sistemas de saúde, né? Então eu trabalho com o sistema de saúde do estado de São Paulo. Então muitos dos sistemas aí, por exemplo, de laboratório, nós vamos ter que cadastrar o CID-11, né, já, que é o quê? Os novos códigos de internacional de doença. Então, foram acrescentados, né, essas novas doenças da mente aí, que antes, né, não existiam, né, mas foi estudado e catalogadas e até fazem parte do CID-11, do novo Código Internacional de Doenças, tá? Então é isso, mas eu não vou falar, tá? Eu vou falar do passado, do que era neurose, psicose, né? Vou falar de alguns, nem é tão interessante essa parte, porque é mais psiquiátrico. Eu só vou falar só para a gente ter uma noção. Mas saibam que há muitos mais transtornos do que esse que eu vou falar hoje, tá bom? Então, essa é a definição na psicanálise. Mas depois eu vou falar um pouco mais desses daqui, tá? Mas eu vou falar da definição no espiritismo. Tem essa senhora, a Sueli Caldas Schubert, ela é muito conhecida no espiritismo. No passado eu gostava de escutar muito ela falar. Então, aqui agora eu não estou tendo tempo, porque eu estou tendo 2 aulas para cuidar, não estou conseguindo quase estudar. Mas a época que eu estudava bastante espiritismo, eu gostava muito de escutar essa senhora, a Sueli Caldas Schubert. Ela é bem conhecida no meio espírita, ela faleceu em 2021, né? É mais um dos baluartes aí da doutrina que estão indo embora, né? Ela é uma delas. Ela escreveu esse livro aí, Transtornos Mentais, e ela era muito ligada com essa parte aí, né? Dessa parte mental, da mediunidade, obsessão. Então, os livros dela aí, né? Era uma médium muito forte, muito conhecida, e os livros dela vieram a adicionar bastante a doutrina espírita nessa questão, né? Da mediunidade, dos transtornos mentais, obsessão e por aí vai, tá? Obsessão na mediunidade, por aí vai. Então, muito conhecida, tá? Pena que ela faleceu. Ela é incrível. Ela tem áudios, vídeos na internet, dá pra gente escutar, né? Depois você Então põe eu o passo. nome dela no grupo para a gente pesquisar? Posso até colocar. Vou ver se tem Uhum. algum vídeo dela que é muito legal. Passo até o vídeo para vocês escutarem ela falando, né? Que é mais gostoso, muito legal. Tá bom? Mas ela era muito, muito bacana, né? Muito, muito inteligente. Muito, muito, muito. E muito atuante no meio espírita, né? E muito conhecedora dessa parte. Eu acho que ela acabou ficando, talvez, pela mediunidade. Muito ela pode ter aprendido, né, com os espíritos, né, sobre essa questão aí de obsessão, mediunidade, por aí vai. Tá bom? Então, uma grande médium aí que se foi aí não tá fazendo muito tempo, né? Junto aí com o Divaldo, né? O Chico foi faz tempo já, né? Mas estão indo aí nossos irmãos aí, espíritas aí que vieram com missão, então vêm, né, e vão. Então, o que que ela fala, né, nesse livro? Que as doenças, os transtornos mentais, doenças psíquicas, influenciações, são o comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvio graves do passado e que ressumam, né, desaguam, vamos dizer assim, no atual corpo físico, né, com limitações e perturbações de vária ordem. Então, isso está escrito no livro dela, né? Inclusive, eu fechei a aspa, mas não abri, né? Mas está aí nesse livro. Então, o que que ela fala? Ela fala que os transtornos mentais são decorrentes do que o espírito se comprometeu, né? Aí a gente pergunta, mas pô, ela está falando só que tudo é isso, né? Ela fala que sim, que tudo é isso, tá? Mas como assim? Mas e a medicina? Não fala? A gente vai entender um pouco mais, tá? No decorrer da aula.
Então vamos esquecer um pouco isso, que nós vamos voltar nessa questão, né? Se tudo é isso ou se nada é disso, né? O quanto que é psíquico, o quanto que é espiritual. Vamos parar um pouco, nós vamos voltar nisso e vamos falar da parte psíquica, tá? Vamos falar das doenças. Então vamos falar daquilo lá, vamos falar dessa parte aqui da psicanálise, tá? Do que são, né? Então ele fala de neurose, psicose, né? E transtorno da personalidade. Depois a gente volta nessa outra questão, tá? Que a Sueli falou que tudo era espiritual. Aí a gente vai entender melhor até que ponto vai a psicanálise, até que ponto é espiritual, e a gente vai entender isso. Mas aguarda um pouquinho, espera que a gente vai falar disso, tá? Vamos falar da neurose primeiro, né? O que é neurose, né? Segundo a psicanálise, né? Conflitos intrapsíquicos que inibem a conduta social. Então, pode-se citar transtorno do pânico, com ou sem fobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos conversivos, né, e dissociativos, né, a chamada histeria, os toques, né, que são os transtorno obsessivo compulsivo e seu espectro, neurastenia, depressão neurótica, transtorno de estresse, etc. Eu não vou entrar, né, nessa questão, só vou falar que olha quantas coisas, né, como os espíritos são complicados, né? Não vou entrar porque eu não conheço, nem vai dar para a gente falar de todos os transtornos que existem no mundo, né? Fala, Daniela. Não é comigo? Não? Tudo bem. Então, a gente não dá para a gente entrar nisso, mas só para a gente saber que existe, né? Quais são esses problemas, né? Aí tem as psicoses, né? Psicoses caracterizam-se por alienação da realidade. O indivíduo, né, tem um pensamento incoerente, tem alucinações, delírios de perseguição, de grandeza, né? Como exemplos, podemos citar as esquizofrenias, os transtornos afetivos bipolares, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, né? E podem ser psicogenéticas, isto é, provocadas por traumas psicológicos, né? Ele fala, né? Então, a psicanálise fala que isso é psicogenético, então, foi traumas que adquiriu quando criança, né? Já o espiritismo já fala que não foi só dessa vida, às vezes tem coisas do passado. Então, o problema da medicina é que ela fica só nessa vida, né? E o espiritismo ela vai mais além, tá? Ela estuda o espírito como o que já tinha antes, tá? Nós vamos voltar nisso depois. Vamos continuar aqui essa questão da psicanálise, né? E tem os transtornos de personalidade, né? Que são resultantes da estrutura anômala da personalidade desde a infância. São chamados vulgarmente de psicopatas, né? Indivíduos que apresentam uma distorção de caráter ético-social, estão em constante litígio com o social. Litígio é briga, né? Estão em constante briga com o social. Enquadram-se. Opa, deixa eu voltar aqui que eu passei aqui. Enquadram-se aqui os criminosos frios de ânimo, o borderline, a múltipla personalidade, por exemplo. Então, existem esses desvios, né, de personalidade e tem muitos outros. Esse aqui eu falei só desses, mas você pode ver que lá naquele texto já falaram da cleptomania, né? Lembra que ele falou que os dois ladrões que estavam lá na, na, na cruz seriam classificados como cleptomaníaco, né? Então é isso, né? Existem outros, né? Todos esses transtornos são estudados aí pela psicanálise, tá? E daí tem as depressões, né, que podem também ser classificadas, diversos tipos, depressão reativa, a neurótica, a psicótica ou endógena, que ocorre no transtorno afetivo bipolar, tem a depressão orgânica, né, que é do próprio organismo, a personalidade depressiva, ou denominada hoje de distimia, e por aí vai, né? A depressão é um quadro extremamente sério, principalmente porque há, em muitos casos, fatores genéticos predisponentes, né? Então, eles falam que tem, aí a psicanálise falando, que tem fatores genéticos, né? Eles não entendem muito bem essa questão, né? Mas será que os fatores genéticos, será que é porque também alguém da família, o pai ou a mãe, não estão envolvidos nessa questão espiritual que ocorre? E talvez eles falam que é genético, mas talvez é porque
o pai e a mãe fazem parte dessa questão mal resolvida entre os espíritos, entendeu? Então, por isso que talvez eles falam que o pai e a mãe também, às vezes, tinham depressão e o filho tem também. Na verdade, o pai e a mãe tinham depressão e o filho tem também, porque às vezes são questões mal resolvidas nesse núcleo familiar. Espíritos que estavam comprometidos e que vêm junto, né? Acabam vindo junto para resolver esse problema. Então, não é que é genético a depressão. Vamos dizer que a depressão é algo mal resolvido do espírito de outras encarnações e que todos eles estão envolvidos e têm esse problema, né? Então, o tratamento é realizado com medicamentos antidepressivos, psicoterapia, com ótimos resultados em todos os casos. Parece-me que a utilização dos passes seria importante, mas um dos sintomas principais da depressão é a inibição psicomotora, tornando difícil levar o paciente para um centro espírita se ele for espírita. Então, bem complicado, são questões aí bem complicadas, né? Que são difíceis, é difícil para as pessoas arrumarem, né? Tanto espiritualmente quanto psicologicamente e na psiquiatria. Nesse livro, Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles fala que, inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano precedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que derivam das malogradas experiências corporais transatas, né? Olha que coisa interessante. Então, o que ela quer dizer é que tudo que acontece com o ser humano, né, todos esses problemas mentais vêm do passado também. Então, isso vem de encontro com o que a Sueli Causa Schubert fala, né? Olha que coisa interessante. Então, espiritualmente, né, temos aí a Sueli, né, essa médium, né, que cuidava bem, sempre estava ligada com essas questões. Temos aí a Joana de Anjos falando, e temos outros espíritos, né? Que também Filomeno de Miranda, né? Que escreveu vários livros através do Divaldo, fala dessas questões e fala também que todas essas questões mentais, de problemas mentais, decorrem do espírito, tá? Então, mas aí vocês falam, né? Aí a gente fala, mas é espiritual ou psiquiátrico, né? Então, há que se fazer uma diferenciação entre um distúrbio espiritual ou mediúnico e um distúrbio psiquiátrico propriamente dito. No último caso, quer dizer, no psiquiátrico, é óbvio que a terapia de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos é imprescindível no tratamento. Mas se o problema do paciente tem uma origem espiritual, os remédios não surtirão efeito, serão inócuos. Então, eles falam que se o problema for espiritual, o problema não funciona, não vai curar, os remédios não vão curar. Então, a gente não está entendendo nada, né? Com tudo isso que nós estamos falando, nós não estamos entendendo, porque a psiquiatria fala que conseguiu avanços com as medicinas. Já o Espiritismo fala que tudo isso é espiritual. Então, eu estou colocando um monte de coisa e estou criando uma celeuma. E aí? É tudo espiritual? É tudo psiquiátrico? Dá para resolver? A psiquiatria resolve? Até que ponto é psiquiátrico? Até que ponto é espiritual? Então, nós estamos fazendo e nós estamos chegando a ficar meio maluco, né? Afinal, de quem é a culpa? Como se resolve, né? Isso vai ficar bem claro, aí a gente vai tentar explicar para vocês, né? Ó, aí eu pergunto para vocês, mesmo com origem espiritual, os medicamentos não podem ajudar? Então, mesmo que isso seja espiritual, os medicamentos podem ajudar? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que Não sim. sabe? Eu acho que Ah, depende. olha, interessante, né? Olha, podem como apoio. Então, Isso. depende realmente, e pode, mas como apoio. Então, vamos entender, né? Então, acreditar que a psicologia e a psiquiatria são capazes de resolver os transtornos psíquicos sem atentar para a obsessão está na mesma medida equivocada de achar que se pode tratar a obsessão sem resolver os conflitos psicológicos. Então, eu vou explicar para você. As duas coisas acontecem. Então, o que acontece? Vamos lá. Toda a origem vem do espírito, realmente. Então, está certo a Sueli, está certo a Joana de Ângeles, né? Todo conflito vem do espírito. Então, começa no espírito. Só que o que acontece? Acontece que o espírito pode trazer isso para a matéria e pode se instalar no cérebro, isso. E aí,
pode não ser mais um problema espiritual. Pode ser um problema que só a medicina e a psiquiatria podem utilizar, porque já se instalou na matéria. Mas, Elcio, em que momento se instalou na matéria? Qualquer momento. Então, pode acontecer que o espírito já nasceu perturbado e na hora que ele construiu o corpo físico dele, ele estava tão complicado. Lembra dos ovoides que a gente estudou na semana passada, Daniela? Às vezes, uma situação tão complicada do perispírito que ele não conseguiu construir o corpo adequado, o cérebro não se formou direito e ele já pode ter vindo com problema desde criança, né, com algum desvio físico, né? Isso já veio na matéria. Era espiritual, mas como ele já tinha esse problema e não dava para consertar espiritualmente, na hora que ele encarnou, isso veio para o corpo físico. E daí ele vem com algum problema, ele vem com esses problemas de atraso mental, aí tem todo esse problema, síndrome de Down, né? E isso pode ser o problema. Era espiritual, mas foi refletido na matéria. Então, resumindo, tudo é espiritual, mas realmente o problema é sempre espiritual, é sempre um desvio que o espírito se permitiu, ou criou dívidas no passado, ou se desequilibrou e deu problemas mentais. O espírito se comprometeu sozinho, ele criou essa doença mental para ele. Sempre, sempre. Todas as doenças mentais e problemas mentais atuais têm origem no espírito e no que o espírito fez no passado, problemas, o que ele se permitiu. Se ele foi, por exemplo, foi para uma penitenciária e lá ele usou droga e se comprometeu. Então, o espírito se comprometeu psicologicamente. Ele criou problemas para ele mesmo e dívidas também. Ele se matou e o se matar gera um problema grave espiritual. Por quê? Porque ele vai contra as leis de Deus e o próprio espírito não aceita isso e se culpa, e essa culpa gera um problema mental, e ele leva isso para a parte física. Vocês estão entendendo? Então, assim, começa tudo no espírito, mas pode terminar no corpo. E isso pode ser que ele nasceu normal, o cérebro normal, mas pode ser que ele se comprometeu nessa encarnação e aí ele levou isso para o cérebro também. Pode acontecer de ele ter uma mediunidade, não tratar, virar loucura, e essa loucura se instalar no cérebro, de tal forma de que ele não era louco, mas como ele não tratou, e essa grau de desequilíbrio é tão grande, que ele acaba detonando o próprio cérebro dele, tá? Acaba instalando no próprio cérebro. Então, a origem é sempre espiritual. Só que isso acaba virando físico, entendeu? O espírito pode levar isso para o físico, logo na nascença ou no decorrer da existência. Entenderam? E aí, quem cura? Aí, sim, a medicina pode ajudar muito, tá? Como? Com remédios. Por quê? Porque os remédios inibem, tratam o cérebro, aquilo que foi já comprometido, né? Aí a medicina vai atuar na parte física, ajudando, né, esse problema que foi instalado no corpo físico. Então, você pode ver que medicamentos pode ajudar na síndrome de Down, pode ajudar no equilíbrio do espírito e por aí vai, tá? E detalhe, ele pode ajudar até, a medicina e os medicamentos pode ajudar até quando não está instalado ainda no corpo físico. Por exemplo, o sujeito tem uma depressão. Não tem nada no corpo físico, tanto que ele é triste. Se ele for fazer lá um eletroencefalograma, ou for fazer aqueles exames lá que entra no buraco, eu sempre esqueço, confundo o nome desses exames. Não tem aqueles exames que entra no buraco e fica lá rodando o negócio? Eu não lembro como é que é o nome. Ressonância, né? É isso, ressonância, né? Magnética. Às vezes não vai acusar nada, porque ainda não chegou no corpo, no corpo físico, né? Mas ele tem uma depressão, é do espírito. Mas a medicina pode ajudar? Também pode, que cai naquilo que a gente respondeu aqui. Como? Como apoio. Então ele toma um ansiolítico, né? Que é um remédio que acalma um pouco, faz ele se sentir melhor. Então, esses remédios acabam funcionando como uma muleta do espírito, enquanto ele não consegue ainda se reequilibrar na mente.
Olha que coisa interessante, entenderam? Então, olha só. Então, começa no espírito, pode parar no corpo físico. Quando parar no corpo físico, a medicina pode ajudar muito, e só, às vezes só ela pode ajudar, porque aí caiu no corpo físico. Mas também pode ajudar enquanto não caiu no corpo físico, como? Como uma muleta, enquanto o espírito ainda não consegue consertar esses transtornos. Vocês entenderam agora? Agora ficou claro, não ficou? As coisas se juntaram, né? Se juntaram, né? Então, por exemplo, o espírito, o ideal é que ele vá assistir uma palestra, que ele frequente espírito, que ele conheça o evangelho, ele tente se equilibrar, ele tente se perdoar. Por isso que a gente fala em palestras sobre o auto-perdão. Por quê? Porque o espírito precisa resolver essas questões que estão dentro dele. Falamos sobre o auto-perdão, falamos sobre ele ser correto, porque só assim ele vai começar a se reequilibrar. Só que só isso não é o suficiente. O ideal é que ele assista às palestras, é que ele vá no psicólogo, que ele converse num psicólogo que vai ajudá-lo muito, porque vai tentar resolver essas questões internas de cada indivíduo, e que ele vá no psiquiatra, porque esses remédios, medicamentos podem ajudar a se controlar enquanto ele ainda não consegue se reequilibrar sozinho espiritualmente, entendeu? Então, o ser, para resolver essas questões, só tem uma situação: atuar nos 3 âmbitos: psiquiátrica, que é o remédio, né, que é a parte física, psicológico, que é o conversar, né, com uma pessoa que estuda isso, né, e que pode te ajudar, e o espiritual, que vai te levar num equilíbrio espiritual. Então, toda ajuda tem que ser feita, o espiritual, o psiquiátrico, o psicológico, tudo, passes e por aí vai, tudo que ele tiver, né, meditação, não importa, né, como é o negócio das agulhinhas, não importa, como é que é o nome lá, que tem as agulhinhas? Acupuntura? Isso, não importa, tudo que ele puder ter de ajuda espiritual e que dê um equilíbrio mental para ele, espiritual e mental, psicológico, ele tem que apelar. Usar os medicamentos e cada vez ir reduzindo, cada vez mais, o ideal é que ele se equilibre, e em se equilibrando, ele vai diminuindo as doses. Se ainda não instalou no corpo físico. Se instalou, talvez ele tenha que tomar para sempre. Que nem minha mãe. Minha mãe, ela tem uma mediunidade que acabou se instalando no corpo físico. Aí ela é obrigada a tomar remédio pro resto da vida, o Aldol, por exemplo. Entendeu? Então, tem coisas que complicam, né? Então, o ideal é que o espírito trate tudo, todas essas 3 questões. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui, e a gente volta no assunto de novo. A cura integral do ser envolve o tratamento espiritual direcionado às necessidades do obsidiado. Isso tudo pode ser insuficiente se não houver um outro trabalho psicológico de análise dos processos psíquicos que predispõe o indivíduo à obsessão, tais como suas culpas, seus medos, seus complexos. Isso tudo ele vai estudar na psicologia, tá vendo? E também nas palestras espirituais, ele vai tentar se equilibrar, né, espiritualmente e psicologicamente. Os trabalhos espirituais, psicológicos e psiquiátricos se complementam. Olha só. Tá vendo? É aquilo que eu acabei de falar, o ser integral. Então a gente não pode ver o ser somente como espírito, não podemos ver o ser somente como um ser físico. É um todo, é tudo, tá? Ele já tem, principalmente se ele tem esse problema. Se ele tem esse problema, ele vai precisar de todos esses recursos para se reequilibrar de novo, tá? Porque é tudo, tá? O ser é tudo. O ser é um composto quando ele está encarnado, tá? Tudo bem? Então, vocês querem fazer alguma dúvida sobre essas questões? Vocês estão entendendo? Querem fazer? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Sem Não? dúvida. Sem dúvida? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá? Então, o que a medicina às vezes tem dificuldade de entender é como isso se originou. Por quê? Eles falam que é no gene, mas não é no gene, né? Se originou talvez no gene, porque se instalou, né? Depois, já foi alterado o gene para ele vir com uma síndrome de Down. Mas o que ele não consegue ver é que tem uma coisa antes, que é o espírito comprometido com isso.
Isso eles não conseguem ver. Isso é o que a medicina ainda não entende. A medicina do futuro talvez vai entender isso, quando integrar essa parte de que o ser é espiritual, de que existe reencarnação, e para aí talvez a medicina comece a considerar essas questões pregressas, de que o espírito teve esses desequilíbrios no passado. Por enquanto, ela se atém, no geral, a essa vida. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Tudo Sim, bem? Tá bom? Então não vai adiantar vocês chegarem para o médico e ficar falando de reencarnação. Eles não vão acreditar, porque eles estudam praticamente o que eles veem, que é a sim, medicina, tá? Eles estudam o físico, né? Que é o que eles trabalham. Eles sempre trabalharam, estudaram isso. Alguns médicos conseguem ver o lado espiritual do ser, o lado psicomático, psicossomático. Então, alguns médicos já começam a perguntar para você, como que é a sua rotina do dia a dia? Você é muito estressado? Você trabalha demais? Olha só, isso é o médico já começando a perceber que o cérebro, que a questão interna do ser humano é muito importante. Isso no futuro ele vai descobrir que é o espírito, né? Nada mais é do que a vivência espiritual, né? E daí já tem muitos médicos já levando essa questão espiritual, às vezes nem tanto pela questão do espírito, mas levando pelo menos pela questão psicossomática, que é uma questão que o indivíduo precisa estar bem e equilibrado. Embora ele às vezes não saiba que é o espírito, ele sabe que o espírito, que o ser precisa estar equilibrado. E isso já é muito importante, né? Porque antes a medicina só era assim, né? Você está com problema aí no seu estômago, vai tomar aí um negócio para H. pylori, vai tomar aí o Milanta Plus, porque para tirar a acidez do estômago e beleza. Hoje já não. Hoje o médico às vezes já pergunta: olha, você está muito nervoso? Isso pode estar desequilibrando o seu estômago. Ele não entende muito bem. Nós espíritos explicamos que existe um centro de força gástrico, que você está desequilibrando, estando muito nervoso, e que isso pode estar comprometendo o seu perispírito e o seu órgão físico, mas o médico não chega nesse ponto, né? Mas ele pelo menos já entende que o fato de você estar muito nervoso pode estar comprometendo o seu estômago. Então já é uma coisa, né? Vocês estão vendo? Então já está melhorando. No futuro, quem sabe, né? O médico vai entender que existe um centro de força aí, gástrico, né? E por aí vai, né? Mas enquanto não, ele não entende, nós estudamos isso que os espíritos nos trazem. Tá bom? Vamos continuar? Então vamos falar das influenciações. Dúvidas? Vocês têm dúvida com relação a isso? não, Tudo bem? tudo. Não? Então tá bom. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra, consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Obsessão é um dos efeitos dessa ação. Como a moléstia e todas as tribulações da vida devem ser consideradas como prova ou expiação em aceitar como tais. Então, o que ele está falando é que os espíritos ficam aí, em vez de eles subirem lá para a espiritualidade maior, eles ficam aqui na matéria, né? Os maus espíritos, porque são inferioridade moral. Então, a partir da hora que eles estão aqui na matéria, a gente acaba estando em contato com eles, tá? Então vamos entender aqui. A ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo pode ser desde a simples influência moral, em sinais exteriores sensíveis. Então, por exemplo, ele pode dar uma influenciazinha, né? Que às vezes é imperceptível, mas o espírito está ali junto, de alguma forma, influenciando aquele ser, tá? Pode ser uma influência leve, que ele está querendo dizer aqui, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então você pode ver que aí já é uma obsessão mais forte, onde o espírito está tirando energia, né? Está ali absorvendo, ele está bebendo junto. Não sei se você sabe que esses espíritos aproveitam essa bebida. Por isso, meu avô, por exemplo, que era alcoólatra, ele bebia no começo e depois já vinha o espírito. E vira e mexe, conversava com o espírito, né? Porque ele vinha o espírito, percebia que era o espírito que estava ali, mas ele abriu, de certa forma, ele deu passividade para o espírito assumir, né? Mas isso a bebida, né, proporcionou isso também, tá? Então,
essa é uma obsessão mais pesada. Provavelmente meu avô tinha uma obsessão mais pesada, porque ele tinha um vício, né? E aí é uma obsessão mais pesada. Tudo bem? As imperfeições físicas tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. Então, as nossas imperfeições físicas fazem, né? Então, por exemplo, os vícios fazem com que a gente é, fique mais suscetível ao contato com esses irmãos. A obsessão é sempre decorrência de uma imperfeição moral. Então, o que ele está falando? Que sempre que tiver uma obsessão, é porque tem uma imperfeição moral do encarnado. O encarnado é que sofre. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Quando você é correto, dificilmente tem uma obsessão. Porque eles não se interessam por uma pessoa toda correta. Eles se interessam pela pessoa que está no vício, que eles querem derrubar. Uma pessoa que está sempre correta, faz tudo certinho, eles não têm o mínimo interesse, porque eles não vão conseguir fazer nada de mal com a pessoa. A pessoa é correta, ela não trai a esposa, ela não tem vício nenhum, ela não bebe, ela não fuma, ela só trabalha no bem. O que esse irmão espiritual que está querendo mal vai ficar junto? Não vai. Você está entendendo? Então, por isso que quando a gente é correto, a gente afasta os obsessores, entendeu? Obsediado só é quem tem algum mau hábito, é o que ele está falando aqui, uma imperfeição moral. Quem tem perfeição, quem é correto ou está tentando cada vez mais ser correto, vai cada vez mais tirando essa obsessão de perto de si. Olha que coisa interessante. Entenderam? Tudo bem? Então, as influenciações, a obsessão vem da ação de uma vontade mais forte sobre outra mais fraca. Sobretudo, as que causam transtornos mentais são quase sempre decorrentes de uma vingança exercida por um espírito que teve relações com o obsediado em uma existência anterior. Olha que coisa interessante. Então, essas obsessões mais fortes, que são mais difíceis de curar, existe vingança, tá? Então, o espírito aprontou no passado com aquele outro espírito e ele quer se vingar. E ele querendo se vingar, ele prejudica. Tudo bem, pessoal? Essas obsessões são mais difíceis, porque tem vingança. Você tem que convencer o outro espírito a largar ele. Como você vai convencer? Né? É bem difícil. Então, ou então por isso que o espírito tem que assistir uma palestra, porque quando ele vai assistir uma palestra, ele leva o obsessor junto. Quem sabe o obsessor assiste a palestra também. E aí o obsessor começa a pensar, olha, ele está tentando se melhorar. Ele não é mais aquela pessoa que me prejudicou. Olha que coisa interessante. Então é por isso que a gente fala, ó, vai na palestra, tente se melhorar, estude, né? Porque fazendo isso, você vai estar eliminando esses vamos dizer assim, essas rusgas aí que outros espíritos podem ter com raiva de você ou querendo se vingar, você está mostrando para ele que você está tentando ser uma pessoa melhor. E aí ele já vai parar de ter raiva de você. O ser humano destina-se a patamares mais elevados do que aqueles que norteiam o pensamento materialista. Portanto, o propósito da vida deve centrar na busca do conhecimento, na vigência da disciplina moral, a fim de se preparar para os embates do processo evolutivo. O que ele está falando é que vir na matéria é muito difícil. Os embates do processo evolutivo é a vida. Então, ele está falando, a fim de se preparar para os problemas da vida, para tudo que você vai passar, você deve estudar, deve tentar ser melhor, porque a vida já é difícil. Se você não tiver conhecimento e tentar ser uma pessoa melhor, você vai ter dificuldade, porque você vai ter obsessão, você vai ter dívidas que você vai ter contraído, você vai ter que pagar, esses transtornos mentais você vai ter. Então, tudo isso vai ser mais difícil, tá bom? Então, ó, transtornos mentais como conflitos fóbicos, né? Transtornos neuróticos e psicóticos, insegurança, insônia, instabilidade sexual, além das causas genéticas, psicológicas e psicossociais, também pode ter origem nas obsessões, que são as interferências de espírito cobrando as dívidas passadas. Olha como é difícil a gente viver na matéria, né? Então a gente fala assim, nossa, da onde vem tanto problema? Tudo isso aqui, né? Coisas que a gente trouxe do passado, dívidas que a gente trouxe do passado, que causaram transtornos mentais para a gente, dívidas que a gente criou nesse daqui, desequilíbrios que a gente criou com vícios que a gente adquiriu no passado e nessa encarnação, por exemplo, drogas, bebida e por aí vai, mil coisas, problemas de jogo, né? Tem tudo, tem mil coisas, né?
coisas que a gente adquiriu e que, fora isso, aliado à obsessão. Então, você vê como é difícil, né? Tudo isso contribui para que a gente tenha dificuldade de viver a vida, né? Porque a gente adquire dívidas, são os nossos problemas morais, né? Os nossos desequilíbrios, as obsessões, somadas às obsessões, fazem com que a gente tenha todos esses problemas psicológicos. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Tentem levar uma vida equilibrada, serem corretos, fazendo as coisas certas, né? Não se envolver com vícios, que vocês tendem a reorganizar a vida de vocês. Vocês vão reorganizar esses transtornos mentais, né? Que porventura vocês têm, alguns medos, se vocês tiverem alguns medos, algumas coisas, vocês vão arrumando isso, né? E vão afastando os irmãozinhos aí que a gente deve, né? Que querem se vingar ou que estão conosco por algum vício, alguma outra coisa. Tudo bem? Tudo bem? Sabemos que são meios importantes no combate à obsessão. A prece, os passes, né, espirituais. Por quê? Porque o passe, né, tem alguns tratamentos, lá no próprio Padre Isabel, tem o passe de reequilíbrio e já tem o passe de obsessão, de desobsessão leve. Aquele que, às vezes, se você for lá no Depó e falar, se eles identificarem que você pode ter uma obsessão leve, eles levam você a esse passe de desobsessão, que eles afastam o irmãozinho, tá? Mas isso é quando é desobsessão leve. Agora você fala, mas e se for obsessão mais complicada? Aí é difícil, porque o irmão quer se vingar. Então se afasta, ele volta, se afasta, ele volta. Não é uma obsessão leve, é uma obsessão mais pesada, porque ele tem raiva, né? Você criou dívidas com esse espírito, né? E isso daí precisa o quê? Tratamentos mais elaborados. Alguns centros espíritas têm tratamentos mais elaborados. O GEMB, por exemplo, ele tem tratamentos mais fortes para desobsessão. Tá? Aqui, ó, P3M, P3C e por aí vai. Tá? Tem tratamentos para suicidas, por aí vai. Mas a nossa casa não tem para tratamentos assim tão pesados. Tá bom? Tudo bem? Até tem, né? Mas não é tão especializado como algumas outras casas, tá? E as reuniões práticas de desobsessão. Então, nas reuniões práticas de desobsessão, é levado esse espírito para as reuniões, é conversado com ele para ele parar de ficar com raiva, né? Então, está vendo? Olha o trabalho do médium aí, Daniela, né? Conversando com esses irmãos que estão com raiva e estão ali obsediando os irmãos ali. Então, por isso é muito importante o trabalho do médium, porque ele vai conversar com esses irmãos, né? E na hora que ele estiver fazendo caridade, ajudando ele vai estar ajudando esses irmãos desencarnados e os encarnados que estão sendo obsediados por esses irmãos. Está entendendo agora o porquê da importância da mediunidade desses trabalhos mediúnicos? Porque só com a mediunidade que dá para atuar com esses irmãozinhos que estão desencarnados e que estão aí, às vezes, há muito tempo sem encarnar, com vingança, querendo nos prejudicar. Olha só. Tudo bem? Entenderam? Dúvidas? Não, vocês estão muito quietas, vocês não têm dúvida nenhuma. Ou eu estou explicando muito bem, ou vocês são muito inteligentes. Você explica. Tá bem claro a aula. Ah, que bom. Ou as duas coisas, né? Eu também estou tentando explicar o máximo que eu posso e vocês são muito inteligentes. Vamos lá, então. Mas para resultados efetivos da cura espiritual, a gente deve recorrer à renovação moral, que inclui o estudo, né? Lembra? Então, essas coisas são mais imediatas. Mas para você realmente melhorar, é o estudo, é a reforma íntima, que é o esforço que você vai fazer para se melhorar, e o exercício da caridade, tá? Que é justamente trabalhar, né, nesse trabalho mediúnico. Então, isso tudo é que ajuda o ser humano a se melhorar. Então, a prece, o passe, né, o estudo, a reforma íntima e o exercício da caridade. Por isso que quem está com problema de desequilíbrio, né, sempre chegava para o Costa lá e falava: Costa, eu estou com problema espiritual, o irmão, eu estou com mediunidade, o irmão espiritual está atrás de mim. O que o Costa falava? Você precisa trabalhar. Olha que coisa interessante, né? Mas por quê?
porque ele trabalhando, ele vai estar fazendo a caridade e vai estar trabalhando, entendendo melhor essa mediunidade, o irmão espiritual vai entender melhor também, vai parar, ele vai se corrigir, vai parar essa desobsessão, né? Então, é por isso que a cura para a obsessão e para os transtornos mentais cai nisso aqui, tá? O estudo, a reforma íntima, o exercício da caridade, a prece, tomar passe, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, tudo isso junto faz o espírito e a pessoa se curar de todos os problemas mentais. Todos! Vamos dizer assim que todos não. Aqueles que estão já instalados na matéria, talvez ele não consiga resolver nessa encarnação, tá? Mas os medicamentos vão ajudar pelo menos a ele se equilibrar e ele ter uma vida melhor, para quem sabe, numa próxima encarnação, ele não depender tanto dos medicamentos, ele já estar mais equilibrado. Entenderam? Às vezes são processos que o espírito se comprometeu e que às vezes demoram encarnações e mais encarnações para ele se reequilibrar novamente. Tudo bem? Mas já é um começo, tá bom? Já é um começo ele fazendo essas coisas aqui. Estão vendo que complexo é isso aí? Complexo, né? Então, a prece é o mais poderoso auxiliar contra o espírito obsessor, porque ele pode orar por ele pode orar por todos, é fazer o bem, né? E quando ele está orando, ele está mostrando a bondade dele. E o espírito obsessor vai ver isso. Ele pode orar por esse espírito obsessor também. Ninguém faz isso, né? É orar pelos inimigos, né? Então, quando a gente tiver, né, na nossa casa, talvez não, né? A não ser que você saiba que você vai orar, você vai estar pedindo para Deus ajudar esse irmão. Não vibrem por esses irmãos. É difícil, entendeu? Na sua casa é mais difícil, mas no centro espírita ou numa igreja, peçam pelos seus inimigos, encarnados e desencarnados, tá? Porque você vai estar pedindo para esses irmãos não ficarem com tanta raiva de vocês, entenderam? Então, orar é uma prece, é muito poderoso auxiliar contra esse irmão obsessor, porque você vai estar orando por ele, por você, vai estar se melhorando e vai estar tirando essa raiva dele. Tudo bem? E o passe é uma transfusão de energias psíquicas onde os elementos psíquicos são retirados do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, os passes também vão dar força para o espírito lutar, né, contra esses obsessores. Existem alguns passes de desobsessão que, quando você aplica, a energia é tão forte que ele desliga o espírito obsessor. Então, existem alguns passos de cura. Esses passos de cura são os choques anímicos, por exemplo. Você joga a energia, então, alguns passes que são choques anímicos, você joga a energia direto no coronário com tanta força que essa energia desliga o espírito obsessor, ele fica meio atordoado e se desliga. E quando ele fica meio atordoado, se desliga, a espiritualidade vem, pega ele e leva ele para tratamento, entendeu? Então, existem passos que são curas espirituais aí contra a obsessão também, tá bom? Então, Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e sofredores, inclusive os endemoniados, curando os seus males. Jesus tirava os endemoniados, né? Mas o Jesus também tinha um fator a mais, a autoridade moral, né? Então, todos os espíritos dobram os joelhos para Jesus. Não tem nenhum que não. Então, por isso que ele conseguia tirar qualquer tipo de processo obsessivo, entendeu? Já nós, como não temos a retidão moral de Jesus e a autoridade moral dele, né? Os espíritos às vezes dão risada. Você chega para ele, sai, né? Sai, irmão, sai, capeta, você fala, né? Aí ele olha para você e fala, quem é você? Né? Quem você é para vir aí querer me tirar, né? Ele vai tirar, sabe, você é o cara aí que vive na bebedeira aí com seus amigos, vai pro barzinho, enche a cara e volta dirigindo bêbado, colocando em risco a vida dos outros. Quem que você está falando aí para eu sair aqui do meu outro irmão, né? Ele vai tirar um sarro de você, né? Então precisa de autoridade moral também para você expulsar os demônios, vamos dizer assim, né? Que não são demônios, né? São nossos irmãozinhos aí que têm dívidas conosco. E os apóstolos adotaram também essa prática, tá bom? Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz
e fique livre do seu sofrimento. Então, ele curou muitos assim, né? Com essas questões espirituais, né? Vai saber se esse problema da mulher hemorroíça, que ela sangrava, não estava ligado com algum transtorno psicológico. Então, às vezes, era uma doença espiritual, né? Que refletia no corpo. Mas Jesus conseguia, às vezes, curar até o corpo, tá? Curava até o corpo. Porque Jesus é o governador da terra, né? Não é qualquer espírito, né? É o espírito que tinha o fluido vital, né? Então, o fluido vital de Jesus tinha o poder de curar qualquer coisa, né? Então, nós não temos ainda um fluido vital assim tão puro e nem autoridade moral para conseguir, às vezes, curar dessa forma, tá? Mas a gente consegue já ajudar muito, tá? Com o nosso fluido vital, com os nossos passes, já conseguimos ajudar bastante. Tudo bem, pessoal? Então, essa era a aula de hoje. Vocês têm dúvida? Tem a parte ainda evangélica, que eu vou dar uma lida para vocês. Mas vocês têm dúvida dessas questões todas que eu falei, desses transtornos mentais até agora? Vocês compreenderam essa questão? O quanto que é um pouco de. É difícil saber, aí você fala, mas tem como o médico saber o quanto é espiritual, o quanto é físico? Não. Chega num ponto que essas duas coisas se confundem. Você não sabe mais o quanto já está instalado no físico, o quanto está instalado no espiritual, o quanto um remédio vai atuar na parte física ou na parte espiritual. Chega um ponto que essas duas coisas se confundem de uma tal forma que não dá para falar se é físico ou espiritual. Por isso que o ideal é o espírito ir trabalhando, e tentando trabalhar o espiritual, que automaticamente o material vai consertando. Não dá mais para saber o quanto que isso se instalou no físico, o quanto está no espiritual ainda. É muito complexo você saber, tá? O quanto que estava numa parte e foi para outra. Tudo bem? Eu já assisti várias palestras que falam disso, tá? Que é difícil saber o quanto saiu do espiritual e foi para o material e vice-versa. Tá bom? Tudo bem? Essas duas coisas se confundem muito. Tá bom? Por isso que todo o tratamento tem que ser geral, para que se atue em todos as frentes: material, corpo, físico, espiritual, psicológico, espírito, por aí vai. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Nenhuma dúvida? Então vamos para outra Não. parte da aula, que também não é muito grande, tá, pessoal? Deixa eu. Meu mouse, ele pisa na bola às vezes. Espera aí que eu vou. Essa outra parte dessa aula aqui fala sobre responsabilidade e destino, tá? Eu vou ler rapidinho, não é muito comprido também. Vamos passar rápido para a gente não se estender muito na aula, tá? Senão fica cansativo. Eu fico falando, vocês não falam nada, a aula fica cansativa. Se quanto mais vocês participam, menos a aula fica cansativa. Vocês deixam eu ficar falando, eu vou falando, né? Aí a aula fica chata. Vocês não acham? Não, Elcio. Não, a Hã? gente está ouvindo para aprender. Aí no final a gente fala se tiver dúvida. Ah, então tá bom. Então tá, então responsabilidade e destino, tá? Mente sã e corpo são, tá? É o que é tirado um pedaço aqui das epístolas de Paulo, do Evangelho de João, tá? Desse livro aí do Emmanuel, tá? Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês, como eu tenho feito sempre, tá? Essa parte. Porque essa parte vocês já sabem dessa parte moral, né? Então eu vou passando. Então, ó, aqui em Efésios, Paulo fala. São Paulo, né? Aqui o S Paulo, né? Acho que é São Paulo. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas sábios, né? Então, isso está na Bíblia, né? Então, ele fala, né, para a gente andar mais correto, né? Bem-aventurados, isso está em Salmo 111, né? Tudo retirado da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então aí é a Bíblia falando, né, sobre a retidão moral, né? Então, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo a paisagem ou formas, criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitindo. Então, o nosso desequilíbrio, na verdade, é a gente atraindo, né? Então, é interessante essa aula porque ela fala
que desequilíbrio gera desequilíbrio. Mente enfermiça busca mente enfermiça. Assim, vício busca vício. Isso nos faz, pelo pensamento, co-criadores a qualquer tempo e lugar. Então, nós estamos sempre criando, pelo pensamento, essas ligações com esses espíritos, atraindo espíritos de tudo quanto é tipo, tá? Então, o que ele fala é isso, que é a nós que atraímos aí, conforme o nosso pensamento, todos os tipos de espírito, tá? Então, a associação moral, a associação mora entre todas as coisas, preside a todos a acontecimentos. Então, o que está falando é que tudo é associação, né? Tudo a gente vai mentalizando, agindo, e tudo é mentalização, tudo é a nossa forma de pensar. Então a gente se associa com esses espíritos, né? De acordo com o nosso pensamento. Por isso que a gente tem que melhorar as nossas ações e nossos pensamentos, porque só assim a gente vai tirando esses irmãos obsessores, né? Então os médios em qualquer região da vida, né? Precisam acordar para a realidade que nós vamos sempre viver em companhia daqueles que buscamos e daqueles que sintonizamos, né? De vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Então, Emmanuel fala que o tempo todo nós estamos aí nos ligando com esses espíritos, um monte de espíritos aí, né? Se a gente está com bons pensamentos, vamos se ligar aos bons. Se a gente está com mal, nós vamos ligar aos maus. É o tempo todo criando e atraindo esses irmãos aí, bons e maus, tá? A gente vai estar fazendo essas ligações, de acordo com os nossos pensamentos. Então, mente desequilibrado é porta para obsessão. Então, ele fala aqui que Paulo conhecia os efeitos que o pensamento mórbido produz, né? Então, ele fala que Paulo antecipou muito tempo o que a psicologia e a psicoterapia do século XIX e XX vieram comprovar. Então, Paulo fala nas suas cartas sobre você ser correto, né? Tem muito disso nas cartas de Paulo, porque Paulo era um médium, grande médium, né? Ele tinha ali o Estevão, que era um espírito muito evoluído e que ele matou quando estava encarnado, mas que veio para ele como benfeitor e que trazia para ele essas coisas da espiritualidade. Então, Paulo, né, tem na Bíblia aí, né, quem lê muito Paulo, percebe esse apelo de Paulo para a retidão moral nas cartas que ele tinha, né, aos Efésios, aos Coríntios e por aí vai, né, as igrejas que ele lia. Então, Paulo sabia também que a mente insana escraviza, e por isso ensinava equilíbrio mental aos seus discípulos. Então, Paulo trabalhou muito essa questão. Hoje se sabe qual o papel da mente desequilibrada nos processos de instauração e desenvolvimento da obsessão. A mediunidade é um fato da mente. O processo de imantação mental é o caminho mais lógico e direto para o estabelecimento da sintonia com o plano espiritual, seja ele de categoria qual for. Então, anteriormente, a doutrina espírita, né, levava à fogueira os médios, feiticeiros, né, e Kardec veio, né, e aí agora a gente está entendendo perfeitamente qual que é o papel desempenhado pela mente na mediunidade. Então, antigamente, né, que nem eu já falei isso, era tudo empírico, a gente não sabia. Agora, com a mediunidade, com esses estudos, com Kardec, a gente está começando a entender melhor como funcionam esses processos obsessivos, né? E esses processos mediúnicos, tá bom? Então ele fala, guardar a saúde mental perante os conflitos que em todo o momento o cristão é chamado a enfrentar, é o dever do espírita. Então ele fala que é nosso dever guardar a saúde mental, tá? Consciente das nossas possibilidades e responsabilidades. É uma luta constante consigo mesmo. Então, essa luta é constante, do médium com ele mesmo e que o espírita com ele mesmo, tentando cada vez mais ficar correto, tá? E isso que vai permitir que, que ele, né, e que Jesus esteja ali segurando o leme sempre que a tempestade vier, tá? É a certeza de que o destino da humanidade está na mão do Pai Celestial, mesmo quando tudo parecer comprovar o contrário. Que nem Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é isso, pessoal. Hoje a aula acabou e termina assim, né? Ele falando que Jesus, que nós vamos ter problemas,
mas tem de bom ânimo. Ele fala, eu venci o mundo. Então, o que que Jesus quis dizer é que ele venceu o mundo. Aí você vai falar, mas como ele venceu o mundo se ele foi morto, né? Porque ele conseguiu trazer a mensagem dele. Você vê que Jesus até hoje se fala nele, né? Ele é o cara, né? Então ele venceu o mundo, né? Porque ele é a luz do mundo. É ele que traz a cura para tudo, né? E o espiritismo, ó, o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Vem trazer com mais claridade os ensinos de Jesus, mas é Jesus que trouxe aí os ensinamentos. Tudo bem, pessoal? Então, isso era a aula de hoje que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm algo a complementar com relação a essas questões que foram faladas nessa aula, sobre essa questão dos equilíbrios? O que que vocês acham disso? Eu acho que tem muita ligação, né? Eu tive uma experiência, quando eu fiz a nutrição, eu fiz estágio no hospital psiquiátrico, né? Na área de nutrição clínica. Era um hospital, eu acho que ele ainda existe, só que ele chamava João Evangelista, agora ele chama Hospital Nova Cantareira, ali na Avenida Nova Cantareira, em São Paulo, né? Ah, Zona tá. Norte. Era o João Ah, Evangelista na época, mas mudou de nome, parece. E tinha muitas situações, né? Você lia os prontuários e eram histórias assim que às vezes chocava, né? Você vê a história que fez a pessoa chegar àquele ponto, né? Sempre tinha algo ali naquele prontuário que chamava a nossa atenção. E algumas histórias eu guardei, né? Eu acho que foram processos assim que às vezes a gente reclama da vida e a gente não sabe o que tem as outras pessoas passam, né? E assim, você via muitas situações de pessoas que entravam lá, e na época eu não era atuante no espiritismo, nem sabia que eu era médium, nada, não tinha acontecido nada nesse ponto. E que bom, assim, porque imagina essas que bom, pessoas com esses transtornos e os irmãos que estavam com ela. com certeza, eu acho que eu não ia conseguir ficar lá, né? Mas É, assim, foi exatamente. fisicamente, né? Se eu sentisse tudo que eu sentia na época que desenvolveu a mediunidade, eu ia passar muito mal, eu acho. Mas foi muito rico no sentido do entendimento sobre essas coisas na mente, né, das pessoas. Como que a questão o que mais prevalecia lá eram questões de problemas familiares, de problemas de falta de amor nas famílias, falta de amor entre as pessoas, sabe? Era muito isso. Era incrível como cada história tinha esse pequeno fundo, né? Você trazia ali no prontuário alguma fala do paciente ou da família relacionado a isso. E eles tinham um lado, né? Eles não era chamava de um evangelista, tinha uma questão, diz que o hospital era fundado por uma parte do espiritismo, mas não tinha nada relacionado a isso na época. Mas antes parece que tinha. Mas você via que tinha esse lado espiritual também nas pessoas, né? A maioria dos enfermeiros lá eram da religião crente, mas até eles mesmo traziam às vezes uma fala assim, nossa, mas isso não está parecendo só físico. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que eu mergulhei, assim, em todos os CIDs, tive um conhecimento muito intenso desses transtornos, assim, para eu poder fazer o estágio. Depois eu fiz até um concurso público para tentar entrar na área, mas Deus faz tudo certinho, né? Senão hoje eu ia estar lá na Cracolândia. Foi naquele Cratode, ia ser uma situação muito pesada para mim que eu emocionalmente não ia conseguir, mas eu esbarrei, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Porque eu achei tão mágico esse mundo e realmente tem essa ligação, né? Eu acho que nada não se separa, a gente é corpo, mente e espírito. E é bem bacana, assim. Essa aula foi bem bacana porque você falava e eu lembrava de algumas situações que eu tinha vivido, né? Nesse estágio, então foi bem legal para mim. Que bom, que legal. Eu cheguei no Cratode porque eu trabalhava com sistema de farmácia e a gente implantou lá no Cratode. Então, eu cheguei aí bastante no Cratode, mas eu não tive contato com os irmãozinhos, mas deve ser bem complicado, né?
Eles tinham um prédio, né? Aqui perto do Tiradentes ali, né? Da estação Tiradentes. Isso o concurso público era para trabalhar ali no Bom Retiro Caramba, ali, né? que trabalho, hein? Perto Aí ali, né? aí ia ser um trabalho pesado, mas deu certo tudo. Na época eu fiquei, ai meu Deus, não É, acredito, porque eu passei em primeiro lugar na prova e na entrevista que barrou, que aí depois eu fiquei sabendo que era meio que arranjado, né, a segunda vaga. Eu falei, que sacanagem, não caramba, sei o que quê. coisa. Que Mas aí coisa, hein? depois as coisas vão acontecendo, né? E aí você entende que não era o seu caminho, né? E hoje eu Exato, agradeço, eu agradeço que não era, exato. né? Mas você Graças a mesmo Deus. assim teve contato, né? E com alguma Tive, é coisa. uma área que eu acho muito intrigante, assim, eu tenho muita curiosidade. E é uma coisa que hoje no meu trabalho eu vivencio com crianças, né? Não tanto esses transtornos, mas a partir do autismo, transtornos de personalidade, de aprendizagem, mas é algo que não ficou longe do que eu vivi ali, né? Assim, das experiências que eu vivi ali. Mas foi muito bacana para mim. Eu aprendi muito sobre as doenças, sobre as pessoas, assim. Foi bem bacana. Às vezes a gente tem um preconceito, é louca, e não é. São pessoas assim que tinham profissão, pessoas que tinham sua vida e que passavam, porque era um hospital de passagem e tinha também o hospital dia, né? Que é aqueles que ficavam mais passavam na internação e depois iam lá para fazer só as terapias, né? Então eram diversos públicos. E você aprendia, cada pessoa ali dava uma lição para você. Foi bem bacana, assim, bem interessante. São pessoas normais. Você sabe que eu tive um aluno, ele é advogado, ele tem até uma advocacia aqui perto de mim. Outro dia eu vi o nome dele lá. Ele tem uma advocacia. A advocacia é dele e ele é advogado, só que ele tinha altos problemas com drogas. Ele caía, é um advogado, ele andava de terno, ele ia nas aulas de terno. Só que dava uma piripaque nele, ele se drogava, caía, era encontrado, sumia, era encontrado jogado no meio da Avenida Rio Branco, lá perto da estátua do Borba Gato, caído lá, né? E Borba Gato não, aquela que do Duque de Caxias lá, que é aquele lugar lá ali, mais ou menos ali no não é No Bom Retiro, centro. ali é perto. É aquele lugar onde fica o É, Cracolândia. Ele é encontrado ali, meu. E aí o que acontece? Um advogado, você fala, mas é, como? Né? Um inteligente, você precisava ver na aula, ele colocava altas discussões, eu não vou falar o nome dele por questões éticas, né? sim, Mas ele colocava questões super inteligentes, né? E era um aluno, nossa, uma pessoa fantástica, tudo, e tinha esse desvio. Olha que coisa louca. Ele é, tinha problemas com drogas, né? Um advogado, e olha como isso podia comprometer a vida dele. Ele tinha mil possibilidades, né? Porque quem consegue ser advogado, você tem que ir lá, fazer o curso de direito, fazer o exame da OAB, muito passar, difícil, né? e ele tinha tudo isso. E não conseguia se livrar das drogas. Olha que coisa. Que loucura isso, esse desvio. Era um transtorno. Transtorno Sim, mental, não tenha dúvida disso. Né? Espiritual. Que ele não conseguia. Né? E que ia comprometer muito ele. Porque acaba imagina, sendo um transtorno químico também, né? Que gera uma exato, dependência cerebral na exato, sinapse deles exato. E se ali. isso se instalar, exatamente, se isso se instalar no cérebro, ele pode perder a profissão dele, que era muito boa, né? Quem queria ser um Verdade. advogado? Quem quer ser um advogado? Advogado hoje ganha bem, é difícil, né? E, né, ele tá às vezes jogando tudo fora, né? Tinha uma namorada bonita que estava até aqui, né? Tava no limite, eu acho que eles não estão mais juntos hoje, né? Que Sim, também era uma aluna, né? Era uma aluna minha. E mas, né, chega uma hora que não aguenta, né? Porque toda hora o cara cai, né? Ele ia bem, aí caía. Ia bem, como todo mundo da droga, né? Então, sim, as questões são bem complicadas, né? é, Tudo bem? Mas isso vai te ajudar bastante, essa experiência que você teve aí, no dia que você for conversar com esses irmãos espirituais, né? E sim, você vai ver que é justamente esse tipo de coisa que a gente encontra também. O ser é, humano é sempre assim, né? Com esses mesmos problemas mentais que se permitiu, né? Se permitiu vício, se permitiu fazer coisas erradas, se permitiu prejudicar alguém,
né? E aí a pessoa vem atrás, né? Tá querendo acertar a conta. Certo, Rita? Não é Sim. isso? Você quer fazer algum comentário também da aula? Não, Alguma não, coisa? Você estava pensando enquanto a Daniela estava comentando, que eu comentei, não? Você não. entendeu a aula sobre Entendi, essa questão? entendi, Elcio. Tá. Então é importante a gente entender que todos esses problemas físicos, né, essas deficiências, todas são do espírito, tudo. Mas às vezes é tão grave o negócio que se instala no físico, né? E Sim, aí é um processo bem mais complicado para corrigir. Tudo bem, Rita? tudo bem, Tranquilo? Tá tranquilo. bom? Então vamos encerrar a aula? Tá. Vamos? Quem gostaria, eu posso fazer uma das coisas aí. Querem que eu faça a vibração? Quer? Eu vou fazer a vibração, pode ser? Tá, eu faço a vibração. Quem gostaria de fazer a prece final? Quer que eu Rita, faça? você? Pode ser? Tá bom. Já fez o Então início, vamos lá. eu faço o final. Tudo bem. Não tem problema, a Dani leu pra gente, deu tudo certo. Então tá bom. Vamos agradecer então, né? Vou começar agradecendo, né? Depois eu termino a vibração. Mas eu quero agradecer muito os nossos benfeitores de cada um de nós, o, o responsável, o mentor responsável por esse trabalho. Agradecer a você, Daniela, e você, Rita, por terem vindo nessa aula. É um prazer muito grande encontrá-las aqui e a gente poder falar dessas questões, né? Porque isso faz bem para a gente, faz bem para o nosso aprendizado. E felizes que estamos, né, nesse momento, por tudo que a gente colheu e aprendeu, vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz no mundo, para a melhora do ser, né, para que o homem tire de dentro de si mesmo as suas imperfeições, acorde para a realidade, né? Coloque um pouco de amor em seu coração e tire essas atrocidades, essas coisas que não levam a nada e só o prejudicam. E o homem no geral, eu digo os nossos governantes, esses daí que estão no poder, que são donos de empresa, todas essas pessoas que de alguma forma podem impactar na vida do outro, que ele possa ser luz, né, e acordar para uma vida melhor. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos parentes, nossos animaizinhos que porventura possam estar na nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, namorados, pais e mães. Vamos vibrar pelas nossas águas que podem estar na nossa geladeira, ou se a gente usa galão de água também, né? E aí que os nossos irmãos, se possível, possam fluidificá-la. Vamos vibrar pelo nosso trabalho da matéria, que nunca falte. Vamos vibrar pelo Rafael, que está procurando emprego, né? Que ele possa encontrar um emprego melhor para ele. Vamos vibrar para a Rita, né? Que resolva essa questão amorosa, que ela consiga, né? Ter aí um direcionamento bom e que ela seja feliz nessa questão. E vamos vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde e que o Pai esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E eu convido a Rita para encerrar nossa aula com uma oração. Então, é muita gratidão, né? Hoje e sempre, por essa oportunidade da gente estar aqui mais uma vez reunidos, né? Por todo esse amor que existe aqui, esse amor fraterno, esse aprendizado e esse ensinamento e aprendizado sempre abençoado para nós e pela luz que está sempre nos iluminando, né, Elcio? É E isso. agradecendo a Deus, a Jesus, a nossos benfeitores, aos nossos amigos de luz, por tudo isso. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E, e é isso. Eu vou parar de gravar? Ah, eu não gravei, eu gravei. Não, gravei, né? Gravou. Tá gravando. Ah, tá gravando. Tá vermelhinho ali em cima, acho que tá gravando. É,